Olá, bom dia, paz e graça, que o poder da graça do Senhor Jesus venha estar infiltrando, ou seja, venha estar desbloqueando, né, aquilo que verdadeiramente está bloqueado no nosso sentido, no nosso entendimento, e que essa manhã venha estar trazendo a graça, né, da revelação e o poder da direção de Cristo sobre nossas vidas. Antes de tudo, eu quero estar agradecendo a todos os pais e lhe dando uns parabéns por esse dia, né, tanto quanto especial a todos que é pai, aqueles que diretamente e indiretamente, né, se direciona para ser uma base, uma estrutura familiar. E para a glória de Deus, né, nós estamos agradecendo a todos, né, que fazem parte desta família. Queridos, nessa manhã agraciada, né, antes de nós fazermos a nossa homilia ou a nossa ponderação, né, eu quero também estar fazendo uma breve oração em forma de agradecimento, né, pelas revelações do Senhor para nossas vidas. Senhor meu Deus, Pai e Criador do nosso Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, por esse dia maravilhoso, por Senhor ter nos dado a capacidade de despertarmos e podermos nos locomover. Graças pelo pão, pela água, pelas vestes, graças pelo dia, pelo sol. Graças nós te damos e te glorificamos, Senhor, por esse dia tanto quanto especial para todos aqueles que respiram o fôlego de vida e que têm a locomoção e a graça de poder anunciar e pronunciar com autonomia o teu santo e glorioso nome, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos te glorificar, Senhor, te dar graça por tudo. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Eu nego, meus irmãos, eu venho hoje, nesta manhã, não é? De comum, quase, né, pela manhã, nós trazermos uma revelação da parte de Deus para nossas vidas, para a edificação própria, né? E hoje eu quero estar aqui trazendo para você uma das revelações do Senhor e que vai mudar a sua vida, vai mudar o seu comportamento, vai mudar, né, o seu status, com certeza e convicção, porque são palavras do Criador e que direcionam os seus filhos, aquele que verdadeiramente veio preparado para fazermos a sua vontade. E a vontade de Deus, todos nós já sabemos que é tirar a primeira para estabelecer a segunda. Mas como assim, irmãos? Eu vou estar trazendo para vocês aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 1, vou estar lendo o versículo 1, até onde o Espírito Santo de Deus nos der a graça da revelação. Amém? Vamos lá. Começando com o versículo 1, né? Saudação e advertência. Saudação e advertência. Saudando e advertindo ao mesmo tempo, não é? Observe o que diz aqui no versículo de número 1, Paulo falando. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertir alguns que não ensinassem outra doutrina. Aqui é que está uma revelação. A revelação, né, veio aqui agora. Olha. Nem se dê
nem se dê a fábula ou a genealogia interminável que mais produzem com questões do que edificação de Deus que consiste na fé. Assim o faço agora. Vou repetir o versículo de número 4, pois a revelação de Deus sobre nossas vidas, aqui no versículo de número 4, que diz assim, ó, nem se dê a fábula, nem se dê a composição quase sempre em verso em que se narra um fato cujo a verdade moral se oculta sob o véu da ficção mitológica, ficção, ou seja, mentira, enredo de poema, romance ou dragma, né? Objeto de crítica ou zombaria, né? Observe que ele diz para que nós não se demos, né, a esses tipos de condições, né? Quando ele diz nem se dê a fábula ou a genealogia, exposição da origem e ramificação de uma família, né? Linhagem ou procedência, né? Olha só que revelação veio para nós dentro desse versículo, né? Não se dê a fábula, né? A composição quase sempre em verso em que se narra um fato cujo a verdade moral se oculta sobre o véu da ficção, né? Mitologia ou ficção, né? Mentira, enredo de poema, romance ou drama, objeto de crítica ou zombaria. E também ele desperta quando ele diz ou a genealogia, né? Intermináveis, né? Seria a exposição da origem e a ramificação de uma família, né? Linhagem ou procedência. É o que mais nós fazemos dentro do sistema religioso, né? Dentro do ministério nós queremos ser similares a ele, não é isso? Não é isso? Aqui aí ele continua despertando dizendo, nem se dê a fábula ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência. Né? Olha Deus falando para conosco, né? De uma boa consciência e de uma fé não fingida. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de que, desviando-se alguns, se entregaram a vã contendas. É o que nós mais observamos, né, dentro dos ministérios, né, que verdadeiramente está sendo alimentado, ou seja, está sendo revivido, ou seja, está renascendo com força, e com toda a autonomia para que possa verdadeiramente escravizar algo que o Senhor Jesus, com sua palavra, determinou, né? E sobre essa questão ele verdadeiramente se revelou dizendo que está consumado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. E também no livro de Provérbios 3, quando ele diz que haveria um tempo, ou há um
tempo específico para cada coisa, né? Então, meu querido, se você pegou, aí ele diz assim, ó, no versículo número 7, querendo ser mestre da lei e não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parecidas e maticidas, para os homicidas, né? Então, segundo a palavra de Deus, ela despertando sobre a questão, né, de deixarmos, né, passar, ou seja, para trás, esquecermos, nós não temos que darmos as fábulas, ou seja, as histórias, né? As histórias, né? A, a composição de quase sempre em verso, em que se narra um fato cuja verdade moral se oculta sob o véu, ou seja, tem uma cobertura por trás disso aí. Não é uma coisa nítida em que você pode verdadeiramente se apoiar, afirmar e se equilibrar e dizer, não, aqui verdadeiramente é isto que é, né, a estrutura, isso aqui é que é a garantia, isso aqui é que está a verdade, ou seja, a afirmação. Então, está por trás, né, de algo que não lhe dá confiança, certeza. Será que está aí mesmo? Será que é isso aí mesmo, né? Quando ele diz que está por trás do véu da ficção, né? Um véu que lhe traz uma dúvida, não lhe dá certeza. Sabemos que o próprio Deus diz, né? Jesus falando com o seu discípulo por intermédio de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3 e o versículo de número 14, ele diz, mas os seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, né? Então, aqui o Paulo está querendo despertar e nós está querendo mostrar para nós que, né, as fábulas, ou seja, as histórias que seriam contadas por intermédio, né, de mestres, de professores, de pedagogos, né, ela não lhe dá uma certeza, ela não traz uma convicção, não, ela não lhe afirma verdadeiramente, caracterizando que aquilo é a pura verdade para que você possa se edificar ali e dali você dar os seus frutos, ou seja, trazer sua edificação, né, sua afirmação. Por isso que você vê os ministérios em contenda um com o outro, trazendo um coloca de uma forma, outro coloca de outra, outro dirige de um jeito, outro dirige de outra, porque não tem a certeza, não tem a afirmação, não tem a segurança naquilo que está impregnado nele, eu acho que ele está aplicando, né? Quando nós observamos passos que verdadeiramente não estão sincronizados, um determina de uma forma e outro determina de outra, não é assim? E nós observamos também, segundo a palavra de Deus, né, sobre essas questões. E nós, irmãos, não é para a glória de Deus, não, para a minha glória que não tenho glória, não. A glória aqui é do Senhor. Observe, né? Observe, analise, tire também conclusões, né, nessa questão, porque se fosse verdadeiramente uma palavra que tivesse nitidez, né, a clareza, não estaria, né, expressando de uma forma e outro de outra forma, né, dando ali um balanço mental àqueles que ouvem e que querem se direcionar e fixar, se estabelecer, né, nas verdades do Senhor. Aí eu
buscando para a glória de Deus, ele nos traz essas revelações, ele nos traz, né, ao conhecimento. Observe, amados, o que é que diz a palavra de Deus, né? A palavra que nós temos como base, como o manual, né? O que é que diz aqui na epístola de Paulo, ou seja, na carta de Paulo para os Colossenses, do capítulo de número 2 e o versículo de número 8, que diz assim, ó, entenda, né? Quando diz assim, ó, cuidado com falsos ensinos. Olha só, cuidado com falsos ensinos. Aí ele diz assim, na revelação do versículo, diz assim, ó, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Tenha cuidado para que ninguém o faça presa sua. Infelizmente, não é essas verdades que nós temos visto dentro de ministérios, dentro de assembleias, né? Reuniões, a qual o líder, né? O precursor lá daquela ideia, ou seja, da sua autonomia, não, verdadeiramente, nós não estamos indo de encontro às suas verdades, pois hoje ele diz sim, outro, amanhã não, né? Então não tem a firmeza, a convicção de sustentar, né, aquilo ali até que ele venha a ser martirizado, ou seja, até que ele possa até ser, né, crucificado diante daquela questão. E observe o que aqui diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vã sutileza, segundo a tradição de homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Filosofia, né? Conhecimentos, né? Ou seja, ciência dos princípios, conhecimento dos princípios, né? Daquilo que deu como começo, né? Como partida, né? E coisas, né? Princípios e coisas, ou seja, as matérias, né? Que foram do início, né? Nós não sermos enganados por esse tipo de filosofia, né? E ele continua despertando, dizendo, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, né? Por meio de amor ao saber, né? E, e particularmente a investigação das coisas e efeitos, sistema de noções gerais sobre o conjunto das coisas, sistema particular de um filósofo célebre de uma escola de uma época, elevação de espírito que coloca o indivíduo acima das acidentes da vida, né? Dos falsos preconceitos do amor, das riquezas, etc., né? A sabedoria que os intitulados se colocam, né? Dentro dos ministérios para esse conhecimento. Então, a Bíblia ela vai despertar sobre essa questão. Cuidado com os falsos ensinos, né? Aí do versículo do número 9, né, diz assim, ó, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, querido, o nosso alvo, né, o nosso alvo não é as doutrinas humanas, ou seja, o ensinamento humano. O nosso alvo verdadeiramente é o ensino de Cristo, porque diz: tende cuidado para que ninguém vos faça
presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Então, quem é o seu professor? Quem seria o seu pedagogo? Quem seria o seu aio que a Bíblia está despertando para que nós tome dele as instruções, né, e o conhecimento? Né? Aqui eu te faço essa pequena pergunta. Então, se ele diz que nós não temos que esse rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente, ou seja, completamente, né, unidos por juntas e medulas, né, as conjunções, nele habita toda a plenitude, ou seja, tudo que é completo, que não falta, não deixa resta de dúvida, não deixa nenhuma falha, porque é completo, né? É toda a plenitude da divindade, né? E estás perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Aí, meu irmão, eu tenho que dar, né, verdadeiramente a minha contribuição do conhecimento, porque a Bíblia está nos despertando para que nós acordemos, né? E sairmos verdadeiramente da mão de lobos, né, ferozes e enganadores, né, que se puseram, né, não se, se puseram como professores, como pedagogo, e não sabe verdadeiramente nem o que dizem, nem o que falam. A gente não tem a certeza, a afirmação, né? Então você tem na sua mão o que é para que venha a ser examinado, né? Porque o apóstolo Paulo vem despertando há anos, ele vem falando sobre essa questão. Quando ele diz aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 28, observe. Eu vou ler o versículo de número 26 para a gente chegarmos, né, com a base mais afirmada e certificada no versículo de número 28, quando diz assim, no versículo 26. 25 assim, ó. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei, pegando o reino de Deus, não vireis mais o meu rosto. Não virais mais o meu rosto, né? Por onde ele passou, eu falei, já passei aqui, já deixei a certeza, se afirme se quiser, né? Passei por aqui, deixei a certeza, deixei a afirmação. Agora cada um afirma se quiser, né? Então não voltarei para tornar, né, edificar aquilo, uma coisa que já é certa, convicta e verdadeira. Aí ele diz no versículo número 26, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Então, se acontecer alguma coisa com vocês aí agora, eu já sou isento. Eu não me responsabilizo, não é isso? Porque nunca deixei de vós anunciar todo o conselho de Deus. Observe. E aí no versículo de número 28, ele diz assim, ó, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, né, para atrair os discípulos após si. Aí eu te pergunto verdadeiramente, para que você venha se colocar como membro ou como cauda, né, de um ser religioso, né? As palavras são verdadeiramente
as palavras que o Senhor Jesus nos determinou, ou ele vai lhe colocar ali, como se diz, o pânico e o medo, né, para que você se torne o seu, né, a sua cauda, o seu discípulo? Essa é uma pergunta, né? Então, que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de a demonstrar com lágrima a cada um de vós, né? Paulo queria que verdadeiramente ele se instruísse, né, no ensinamento de Deus e se libertar das algemas, né? Paulo quer que eu e você e nós nos direcione na doutrina de Deus, né? De Cristo Jesus, aquilo que ele fez com convicção, afirmou, porque só o sangue de Cristo, né, teria a possibilidade e a capacidade de nos libertar, né, como nos libertou de todo o laço do engano e do mal. Amém? Que Jesus continue abençoando e que esta palavra possa fazer morada no seu coração e no seu entendimento. E todos aqueles que ouvirem e tomarem posse e quiserem tirar qualquer dúvida, você pode estar indo no livro de Timóteo, né, o capítulo de número 1, versículo de número 4. Você pode estar lendo também no nome de Colossenses 2, versículo de número 8 a seguir. E você pode também estar conferindo, né, toda essa revelação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 25 a 30. Amém? Que Deus assim vos proteja, guarde, dê entendimento e que possa estar libertando das algemas dos homens sanguinários, né, que querem produzir discípulos após si, né? Um abraço, fica com Deus e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir, para a glória de Deus.